Ô, Ciro, Diga. todo mundo pergunta assim, se você, e pergunta de você mesmo, Ciro, tivesse que investir, não é recomendação de compra, é só a sua opinião pessoal. Sim. E não podia ser em Bitcoin nem em Ethereum. Você tem alguma outra cripto que você acha interessante? Você fala assim, eu não posso investir em Bitcoin, e assim, ó, e a morte não pode também, não é válido da morte. Eu prefiro morrer então, não pode. Não pode morrer também não. É vida eterna. Vida longa e próspera. Foi pro metaverso. Fui pro metaverso. Cara, como eu me dediquei muito ao Bitcoin, porque é uma rede gigante, cada dia eu vou estudando e descobrindo coisas novas, igual ontem eu tava lendo sobre o CoinJoy no próprio Bitcoin. Se não fosse Bitcoin e Ethereum, cara, uma que já me chamou a atenção no passado, inclusive até hoje li uma notícia sobre ela, que ela tava aumentando o preço, que ela deu uma despencada e agora o gráfico dela é mais ou menos assim, baixinho, baixinho, alto. Ele não segue, tipo assim, uma sempre tendência de alto, igual você vê o gráfico do Bitcoin. Ele cai, de repente ele sobe, aí ele cai um pouquinho, aí ele sobe, aí tem outra queda, mas ele tá sempre subindo. Eu lembro de ver sobre a Dash. Dash. Dash Dash é o D-E... D-A-S-H. 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 Tem uma comunidade bem dedicada a ela. Essa me chamou a atenção, a Dash. A Dash é alguma coisa em específica? Ela tenta fazer ela busca alguma solução específica? Ela tenta ser moeda mesmo. Ela não é nem blockchain nem nada. Ela tenta ser tipo criptomoeda mesmo. Isso. Eu não sei que eles tenham passado por uma mudança, mas eu acredito que ainda esteja nisso. Uma outra que me chamou a atenção também na época foi a Zcash, que ela foca em anonimato. Tipo a Monero? Tipo a Monero, cara. E tem uma outra que, quando eu fui descobrir esse universo que eu vi... Gente, qual que era o nome? Nossa, agora me fugiu. Era Essas Zcash, que se propõem alguma coisa, você não gosta muito. Como assim? Por exemplo, o Polkadot se propõe a ser uma rede paralela a Ethereum. Então, tem um projeto por si só também. Polkadot e Ethereum surgiu para ser blockchain, não criptomoeda. Sim. Essas outras duas que eu mencionei, elas têm a ideia de ser criptomoeda mesmo. Não, exatamente. Por isso que eu tô perguntando. Você não tem você não gosta muito dessas que trabalham um projeto também por si. Não que eu não goste, é que eu não sei se é que pelo fato de eu não ter visto um projeto que usa na blockchain delas que vale a pena ter o token para rodar esse projeto, que eu, tipo assim, até agora não me chamou atenção. Não que eu tenha preconceito contra elas, não se trata disso. Lembrei, a outra. A outra que eu tinha visto, cara, era a IOTA, que ela passou por maus bocados e deu uma despencada de preço. O pessoal na internet até fazia uma zoeira uma sacada muito boa, né? Você tem IOTA, colocava o ID na frente, né? Que ficava idiota de ter essa cripto. O pessoal usava muito isso na internet. Ela passou por uma mudança brusca o ano passado 2021? Isso. Agora eu fiquei na dúvida, foi 2021 ou 2020. Mas isso aqui era uma mudança em etapas, ia meses mesmo, e diferente do Ethereum, tava conseguindo cumprir as etapas. Mas eu não cheguei a comprar nada nela ainda, nada dela. Eu sei que ela foca em blockchain também, mas ela também tem um lado também, às vezes, só de cripto mesmo. Então eu lembro que acho que um aeroporto na Alemanha estava usando o serviço de blockchain da IOTA. Eu me recordo disso. E como ela estava nessa fase de mudança, eu até falei assim, até que muda, né? Não acompanhei mais, que foi onde eu dediquei mesmo a estudar a fundo o Bitcoin. E aí, até parafraseando o Alex Glinstein, não sei se a pronúncia tá certa, da Human Rights Foundation, acho que é isso mesmo. Ele estudou Bitcoin, dedicou 5 anos ao Bitcoin. Quando ele foi ver, ainda faltava mais muita coisa. Então eu tô nesse patamar, nessa dedicação. E aí, cara, mas essas foi que eu me recordo que eu gostei na época, principalmente por causa da taxa de transação ser baixa. Era coisa de centavos.
E era direto na blockchain original, não me recordo de nada de segunda camada, igual a Lightning no Bitcoin. E aí foi essa, IOTAS e Cash e Dash que me chamou a atenção. Agora eu te faço a pergunta, qual outra que te chama a atenção também? Olha, não é recomendação de compra, hein? Não, reforço isso, não é recomendação de compra, não compre. Eu gosto muito da Polkadot, sabia? Como cripto ou você explora algum projeto? Não, como mais projeto. Como criptomoeda, eu gosto mais do Bitcoin mesmo. Uhum. Mas como não vale de falar de Bitcoin, e também eu tirei o Ethereum, porque é a segunda maior, Sim. mas como projeto, como cripto, eu ainda não vi nenhuma legal, assim. Eu vi alguns projetos legais, Tipo o quê? tipo da Polkadot. Não, sim, mas rodando o que na blockchain da Polkadot? Ah, Você viu? ainda, por exemplo, tem um que chama legal, que chama Aster. ASTR. Aster. É o que esse projeto? Ele é um projeto, agora eu não tô lembrado, mas eu lembro que eu li e gostei. Entendi. Mas eu não lembro o que era o projeto mais. Depois eu vou procurar aqui. Mas eu lembro que a gente acaba lendo muita coisa, muita criptomoeda, muito nome. E aí Até você que acaba se guarda, né? confundindo. Fala assim, não, eu lembro que tem esse projeto, roda na Polkadot, e eu achei ele interessante. Mas eu vou olhar daqui a pouco, eu vou colar, porque realmente... Até que a gente lembra de tudo, né? Aí, gente, a gente muito comenta detalhe. as coisas aqui, mas fica até o ditado na comunidade do Bitcoin. Don't trust, verify. Às vezes que a gente se confunde, como o Marcelo falou, que é muita coisa. Tem hora que o cérebro... Sim. Porque imagina... A gente quer falar de A, tá falando de B. São vários projetos, várias criptomoedas. E aí você começa a estudar, você fala assim, não, tem essa, tem aquela. Mas tem algumas que você olha e você não se dedica tanto, mas você acaba passando por elas também. Que é igual a gente tá falando. O computador de mineração, você acaba vendo, mas você não lembra dos nomes. Sim. Aí você tem que voltar lá, deixa eu ver qual que era o nome mesmo. Qual que era a eficiência, lembrar dos dados, tudo porque isso. a gente não lembra. Mas eu gostava muito da Polkadot. Eu achava ela muito interessante. Tem uma outra que eu acho interessante que chama Helium. Essa Helium, ela ver, não. tá tentando fazer um projeto relacionado com 5G. Ela mexe com telefonia e está tentando relacionar ele com 5G para formas de comunicação mais eficiente. Acho interessante, mas é aquilo que a gente estava conversando um outro dia. São projetos interessantes, como ideias milhares que tem interessantes. Ideias brilhantes que às vezes na hora da prática apaga a luz. Exatamente, não entrega o que informa. Como moeda mesmo, eu acabei não vendo muitas. Não vi uma Monero. O Monero também me chamou a atenção uma época. Alguma sim, mas eu acabei não mexendo muito com criptomoeda, né? A blockchain te chamou mais atenção. Eu achei interessante porque eu acho que vai ter alguma outra, talvez, para substituir o Bitcoin, ou talvez não. Mas eu acho que as moedas relacionadas a projetos, acho que elas tendem a ganhar uma robustez muito grande daqui a pouco. Eu concordo. Por exemplo, a Cardano, que foi feita em projeto foi feito para funcionar com blockchain, passando por maus bocados, né? O problema é que a gente tá naquele começo em que tudo é possível e que a gente não sabe para onde vai. Às vezes uma criptomoeda, tipo a Cardano, que não tá patinando, não vai. Aí de repente surge uma outra criptomoeda agora, não. E assim, deixa eu só comentar uma coisa. Tá meio que no momento de seleção. Só rapidinho, algumas conceituações, Ciro, só para todo mundo entender. Existe criptomoeda. Criptomoeda é o gênero. Uma espécie é chamada de Bitcoin. Você desce pro lado, normalmente as pessoas dizem altcoins, que são alternative coins, ou seja, moedas alternativas ao Bitcoin. Por quê? Porque como o Bitcoin é a moeda principal, o resto meio que virou, e o resto? Bitcoin e o resto. Ou seja, e as alternativas. Nas alternativas tem todo o resto das criptomoedas. Isso é relacionado à criptomoeda, essa diferença. Então tem criptomoedas gênero, Bitcoin é uma espécie, aí Ether é outra espécie, a moeda Polkadot é outra espécie, a moeda de jogos é outra espécie, Solana é outra espécie, são várias espécies. E todas essas espécies são chamadas de alternative coins ao Bitcoin, ou seja, moedas alternativas ao Bitcoin. E existe uma outra classificação, que é criptoativo.
Sim. Criptoativo é gênero. Criptomoeda, uma espécie do criptoativo. Uhum. Token, outra espécie do criptoativo. Sim. Principalmente o futebol fan token, né? Exatamente. Fan token, outra espécie. Então, criptoativo é tudo relacionado, de uma forma geral, aos ativos de criptomoedas, de tokens e todas as coisas do gênero. Exatamente. Então, quando o pessoal fala assim, qual que é a diferença de criptomoeda e criptoativo? Criptoativo é gênero e criptomoeda uma espécie do gênero. Uhum. Basicamente é isso. Assim, isso é a fonte que eu consultei. Sim. Pode ser que tenha outra fonte que diga outra coisa. Sempre tem divergências quanto a classificações de certas coisas. Mas dá para ter uma base, como o Marcelo compartilhou e que eu concordo. Então você já tem um certo caminho aí. Vou pesquisar aqui só o Astra. Agora, Vai lá. vocês acham, Manda lá, Fagner. vocês acham que a criptomoeda, o sucesso ou não dela vai depender do... Vou colocar essa palavra, mas não é essa, né? Os promoters dessas moedas, as pessoas que estão à frente, que vêm a público falar que usa, por exemplo, que nem quando no lançamento da Bitcoin teve aquele cara lá que eu esqueci o nome, que tweetou sobre. Uhum. Aí depois, mais para frente, teve o Elon Musk que vira e mexe fala sobre também. Então você acha que assim, o sucesso ou não de uma Bitcoin ela pode estar atrelada a quem fala dela? Hoje sim. Essas outras, as alternative coins, como o Marcelo disse, elas têm promoters. O Bitcoin praticamente tem também, só que ele cresceu mais naturalmente sem isso. Não tinha exposição igual tem das outras hoje em dia. Então, cara, muita coisa depende do que a gente fala na internet dos evangelistas do Bitcoin para demonstrar a rede, as peculiaridades, as vantagens dele em relação às outras, as desvantagens, porque tem gente que vai ver isso, vai surgir esse comentário. Mas hoje, algumas criptomoedas têm fundações por trás dela, assim, o grupo mais cabeça ali que gerencia, meio que institucionalizou. E aí, lógico, você desenvolve ações de marketing, inevitável. Uhum. Mas o Bitcoin, pelas peculiaridades dele, ele avançou sem um marketing profissional, por assim dizer. Lógico, depois acaba que ganha, mas os evangelistas de lá atrás meio que fizeram esse papel e ajudou a rede a crescer. Assim, aí a próxima pergunta que é assim, por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei. De 2000 a 2005, veio uma empresa que era uma multinacional, comprou ela para fechar. Uhum. Porque ela era uma concorrente local, digamos assim. Uhum. Aqui em Minas, no sul de Minas. Qual seria a possibilidade, de repente, de um grande, chega lá uma corporação gigantesca, chega a Microsoft. Aí vamos falar, vamos criar a Microsoft Coin. Uhum. E limar todo esse resto, né? Resto entre aspas. E acabar pegando todo esse mar de possibilidades que tem, que são as criptomoedas. Lógico, né, são pessoas gigantescas que estão por trás dessas criptos. Mas talvez ainda não chegou uma desse porte, que tem a faca e o queijo na mão. Eu produzo os equipamentos e eu vou produzir as criptos para meus equipamentos minerar elas. Ai, cara. Acho que pode acontecer, mas eu acho que é meio complicado. O que eu pensei na hora que você estava comentando é, por exemplo, uma empresa dessa chega para um grande minerador e fala, agora eu quero que você pare de rodar essa mineração para isso e rode para aquilo. Mas também pode ser. Eu pensei em alguma coisa assim, mas eu acho que vai ser muito caro comprar vários mineradores ao ponto deles tentarem suprimir uma moeda, porque o que acontece? Se eles suprimirem esses grandes mineradores, a moeda vai perder preço. E aí volta a ter um pequeno minerador. Aí a rede fica congestionada, que tem que adaptar, tem tudo isso. E aí volta um pequeno minerador, talvez, a ter luz ali, ter força. Que é o que eles comentam da energia. Quanto mais cara a energia, menos poder computacional talvez seja empregado.
dependendo do preço. Sim. Aí pro minerador vai onde a energia é barata. Mas é muito, porque assim, é muito caro você comprar porque são muitas criptomoedas e é fácil lançar. E aí, voltando àquela pergunta, o marketing para algumas criptomoedas, principalmente aquelas que querem buscar uma captação ou até de forma fraudulenta, é um marketing, né? Vai tentar. Só fazendo um pequeno adendo rapidinho, o Aster, que eu comentei com você, a Polkadot trabalha uma rede paralela de blockchains tipo Ethereum, uma concorrente da Ethereum. Sim. E na sua rede principal não tem contratos inteligentes. Na Polkadot. E a Aster vem para ofertar robustez para que os desenvolvedores apresentem contratos inteligentes ali. Legal. Então na rede principal da Polkadot ela é só criptomoeda mesmo. Ela tenta conectar várias blockchains. Ah, tá. Entendi. Só que ela não consegue conectar blockchains relacionadas ou validação relacionada a contrato inteligente ali. Entendi. E a Aster vem para fazer isso. Entendi. Se vai fazer... Não sei. Outros 500. Outros 500. Na teoria tudo tá sendo possível. Mas eu achei interessante isso, que ela vai fornecer um gap gigantesco que tem ali dentro dessa rede, que é a Polkadot. É igual a... Como é que é o nome dela? Polygon, que tentou baratear o custo do Ethereum. É engraçado, né? O Ethereum é aquela polêmica, né? Ele aumentou a queima de... Como é que é o nome? Dos Ethers. Nossa, a memória hoje tá horrível. Dos Ethers para tentar dar uma melhorada no preço, mas o custo, o gás fee lá tá quase o preço da gasolina no Brasil, gente. Pelo amor de Deus, velho. O custo da transação do Ethereum tá atualmente inviabilizando o próprio uso da rede, só para volume gigantesco aquilo lá. Sem dúvida alguma. Eles estão tentando mudar justamente agora, né? Para ver se barateia de novo, porque realmente tá ficando muito... O que tá acontecendo? E o grande ponto é a criação de novas redes. Sim, concorrente tá vindo direto. E tá ganhando robustez. Por exemplo, esse que a gente tava olhando, essa Aster, acho que ela recebeu $100 milhões para desenvolver os projetos e tal. Você vê que é muito dinheiro. É muito dinheiro que os caras investem. Aí você fala assim, pô, como é que... Não tô entendendo como é que investe. Porque, na verdade, isso eu lembro de um grupo de investimento chamado SoftBank. Acho que esse grupo é japonês, se eu não me engano. Acho que é Venture Capital. Ele é até meio polêmico. Exatamente. Porque o Banco Central japonês é o principal sócio, então nunca vai faltar dinheiro. E aí, ele pega... Confortável, né? Assim, posso investir no que eu quiser. Também quero. Não tem o risco. O risco não deu certo. Então repõe o lucro. É Venture Capital mesmo.